Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente vai começar hoje o segundo episódio do The Physiotalk. Bom, dessa forma nós daremos continuidade ao assunto anterior, que seria envelhecimento. Então nós falaremos algumas patologias que envolvem ambos gêneros, tanto feminino quanto masculino. Por isso que eu vou começar com osteoporose. Osteoporose ocorre a diminuição da densidade óssea, e com isso os ossos ficam mais frágeis, e isso ocorre uma probabilidade de ter maior fratura. Então, é muito provável, de acordo com a OMS, que tem 20 milhões de mulheres que possuem essa patologia, pois ela é mais comum nas mulheres. Então, dessa forma, ocorre 9 milhões de fraturas anualmente nos 5 continentes. Basicamente, é uma fratura a cada 3 segundos. Mas não quer dizer que não ocorre nos homens. Nos homens, de 5 homens, um apresenta essa patologia. E segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a osteoporose ela é a causa das mulheres a partir de 45 anos, principalmente por conta da menopausa, já que afeta os hormônios e principalmente o cálcio, que é a base dos ossos. Então, ela está acima, a osteoporose está acima do câncer de mama, do infarto do miocárdio e do diabetes. Continuando com esse pensamento, a gente tem as patologias que mais acometem a população masculina, que entre elas está diabetes, problema no coração, porque conforme a Organização Mundial da Saúde fala pra gente, dentre 3 mortes que acontecem, 2 são da população masculina. Então, esses problemas, eles se dão devido ao quê? A pouca procura do homem pela prevenção e pelo tratamento. Então, é sempre aquela coisa de deixar para a última hora, sempre, depois eu vou esperar mais um pouco para ver o que dá. E a gente também tem ali a informação de que, conforme o sistema de informação sobre a mortalidade do Ministério da Saúde, as causas externas disso acontecerem são aí, por exemplo, os traumas e as lesões, que são as primeiras razões pelo óbito dos homens. Na sequência, a gente tem os problemas nos aparelhos circulatórios, neoplasias, que são os cânceres, os problemas do aparelho digestivo e doenças infecciosas e também parasitas. Por isso que a gente sempre afirma, a prevenção é a melhor importante. É importante. Por isso que nós temos, para passar mais informações para vocês, nós convidamos uma pessoa que é incrível, pois não estou exagerando, pois ele é pós-graduado em traumatortopedia desportiva, geriatria e gerontologia, além de ter várias especializações em cursos como osteopatia, mobilização neural, reabilitação de pacientes lesados medulares, reabilitação do ombro, do joelho, de incontinência urinária, de hérnia de disco e entre outros. Então, façam barulho para Valmir Jaqueline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, nós ficamos muito felizes. Por isso, vamos começar com algumas perguntinhas. Bom, o que o senhor pensa que pode acarretar no envelhecimento dessa sociedade moderna, no qual apresenta má alimentação, não faz atividade física e sempre fica no celular? Bom dia, boa tarde. É um prazer aqui estar com vocês, com a Júlia e com a Aimee. É louvável o que vocês estão fazendo, procurando, além de enriquecer o conhecimento de vocês, passar a informação para a população que está do outro lado, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Com certeza, no futuro, nós teremos mais pessoas na horizontal que na vertical. O que quer dizer isso? Está sendo mais pessoas na Campinas. Então, infelizmente, hoje, a modernidade traz alguns benefícios, porém também traz algumas preocupações. Hoje a sociedade, o pessoal, as crianças, os próprios adolescentes e nós, né, as pessoas estão ficando muito atrás de um computador, atrás de um celular, atrás de assistir séries. Não que não seja legal, o importante é a dose, né? Nós temos que fazer atividade física para que amanhã ou depois a gente não fique acamado, porque a evolução da saúde tem dado mais expectativa de vida para nós. Porém, nós temos que envelhecer com saúde. Para envelhecer com saúde, nós precisamos fazer as nossas atividades físicas. E a Covid também influenciou muito, né? Com certeza, a Covid, não só... O que aconteceu com a Covid? Além de deixar a gente mais
paradinho dentro de casa, mexeu muito com a saúde mental da população. Então, nós precisamos, além de liberar mais endorfina, essa endorfina é através da prática de exercício físico. Com a pessoa ficando dentro de casa, além dela se enfraquecer, ela acabou também tendo esses distúrbios mentais. Segundo uma pesquisa da USP, 85% da população ficou com ansiedade. Então, é muita gente com ansiedade na nossa população pós-Covid. Por isso que a gente fala, né? Tem que ter um envelhecimento saudável, sempre praticando exercício. Tem como saudável? Tem. Outra pergunta, acho que tá todo mundo curioso para saber. O que levou você a escolher a fisioterapia? Como foi o início de tudo? Eu sabia que eu queria estar na área da saúde. Ou eu faria medicina, ou eu faria enfermagem, ou eu faria fisioterapia. Eu acredito por ter uma irmã que também é formada nessa área há mais tempo do que eu, ela acabou me estimulando para ir para fisioterapia. E amei, adorei tudo que eu tenho, tudo que eu conheci, tudo que eu desenvolvi. Trabalhei fora do país foi a fisioterapia que me proporcionou. Que legal. Então, conta pra mim, como que foi essa experiência de trabalhar fora do país? Eu trabalhei com futebol, que é uma outra paixão que eu tenho. Eu fui trabalhar no Vietnã, que é... Nossa. Meu Deus. Eu fui atender o Denilson, né? Aquele jogador que era do São Paulo, do Palmeiras, que trabalha na Band. E eu fui contratado para ficar com ele. Foi uma experiência incrível, foi maravilhoso. Outra cultura, outra alimentação. E eu fiquei muito feliz. Nossa, dá até uma palpitação, né? Bom, nos últimos anos, o que o senhor acha? Porque nós temos um projeto integrador, no qual, por conta da faculdade, né, uma matéria nossa, e isso nos incentiva a interligar com a população, passando informações para elas. O que o senhor acha que nós conseguiremos conscientizar a população através desse projeto sobre ter uma melhora de uma atividade física, uma melhor alimentação, por conta dessas limitações para o envelhecimento mais saudável? Então, eu acredito que é de suma importância o que vocês estão fazendo, como eu falei no início, né? É importantíssimo desenvolver esses debates, trazer pessoas que possam vir agregar o que vocês estão querendo transmitir. Para vocês terem uma ideia, hoje, grande número de pacientes que eu tenho que estão acamados é por desnutrição. E o problema é devido por não ter uma prótese dentária. Então aí você já encaixa a odontologia nesse trabalho. E também é importantíssimo ter uma participação de uma equipe multidisciplinar. Dentista, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico. Então isso é muito importante. Eu acredito que nesses debates, eu não sei se tem outras áreas também que participam, então é importante você levar. Então hoje um idoso que está acamado por não ter uma prótese dentária ou a prótese não está bem ajustada, ele deixa de se alimentar. E essa falta de alimentação ele vai perdendo peso e com isso ele vai ficando fraco e desenvolvendo a osteoporose, que é uma das principais que mais mata, né? Que mais deixa acamado. E com certeza é um trabalho legal. Mas eu ainda acho, para dar um toque para vocês deveriam fazer parceria com o poder público do município, porque é importante questionar o que eles estão fazendo de políticas públicas de prevenção a doenças crônicas. Então é importantíssimo desenvolver esse trabalho de vocês junto com a Câmara Municipal de Vereadores, junto com a Prefeitura Municipal, porque hoje a atenção básica, eu não sei se tem na grade curricular de vocês, saúde da família. Sim. Parabéns, então. É importantíssimo a atenção básica, trabalhar o que vocês estão fazendo, a atenção básica teria que fazer. Então vocês têm que ir atrás do poder público para poder mostrar o que vocês estão fazendo e questionar o que eles estão fazendo de prevenção às doenças crônicas, como osteoporose, diabetes e flavor. Igual nós temos recentemente a propedêutica e saúde coletiva, se guardava tudo isso. Importante. A gente quer saber também qual que foi o seu maior desafio ou qual é o seu maior desafio como fisioterapeuta e como você fez para superar isso ou faz para superar isso. Eu acho que o maior desafio que tem na nossa área da fisioterapia é provar o nosso valor.
Infelizmente, muitos não entendem, não conhecem. A fisioterapia é muito nova no Brasil, é 40 anos, nem isso. E ainda nós precisamos provar mais o nosso valor. O que eu digo, provar o nosso valor, é que nós não podemos ser colocado preço através de convênios médicos. A palavra fala convênios médicos. Quer dizer, uma outra área impondo um valor em cima de um procedimento que você faz. Então, eu acredito que o que eu fiz prosperar é não atender convênios, entendeu? Mas nós precisamos, como classe, como profissão, como conselhos regionais de grafite e tudo mais, entrar nessa luta que é árdua para provar o nosso valor e que se tiver um convênio, quem tem que passar os honorários fisioterapeutas que seja o nosso conselho e não o outro conselho, não a Associação Médica do Brasil. É a Associação Médica do Brasil que impõe um valor, um procedimento numa tabela de referencial para nós fisioterapeutas. Isso é inadmissível. Sim. Ocorreu isso muito na parte do Covid, né? Quando queriam mandar na gente, na parte respiratória e ventilação mecânica. Verdade. Eu acredito que muitas pessoas que vieram a óbito foi porque não tinham um fisioterapeuta dentro da UTI. Não tinham, porque se entubaram muito rápido, sem ter tentado as manobras, toda a área respiratória. Nossa. Então, o senhor poderia falar um pouquinho, né? Passar um pouco de algumas informações que o senhor acha importantes sobre o envelhecimento? Bom, o que a gente pode falar, que eu comecei a falar, que o importante na nossa vida é a dose, é o equilíbrio. Nós não podemos fazer nada demais ou comer muito, né? Aquelas 3 regrinhas básicas, né? Não, a gente tem que evitar aqueles alimentos brancos, o sal, o açúcar e a farinha. Ah, não posso comer isso? Não, não é que não pode. Você precisa diminuir. Então tem que ter o equilíbrio. Você não pode se exagerar de doce, se exagerar de salgado, ou se exagerar de bebidas alcoólicas. Tudo isso daí você tem que ter uma dose, né? É importante não fumar, é importante não beber, é importante praticar atividade física, para que você não chegue na melhor parte da sua vida, que é quando você vai ficar em casa descansando, cuidando dos seus netos, bisnetos, é que você tenha uma qualidade de vida boa, que você não esteja deitado e sim em pé, andando e desenvolvendo através de atividade física, boa alimentação, que é fundamental. E procurar um médico, como vocês falaram, nós estamos entrando no outubro-rosa, tá? A mulher sempre se previne, mas o homem não, que logo vem o Novembro Azul, que é a saúde do homem. Então, quando o homem procura a ajuda médica, ele já desenvolveu uma doença. Uma das coisas importantes que o governo fez agora é colocar vai começar a partir, eles têm 6 meses para se adequar, é colocar nos rótulos das embalagens a quantidade de sal e a quantidade de transgênico que tem. Então isso foi muito legal. Então é isso que nós precisamos se ater, evitar muito. Nós temos que descascar mais do que desembrulhar, né? Comer mais frutas, comer mais legumes, evitar muito comida processada. E praticar atividade física e principalmente saúde mental, né? A gente tem que ler, conversar, dar risada, ter amizade, não se isolar como que o Covid fez. Em questão de prevenção, seria mais isso mesmo que você falou, exercício físico, boa alimentação, entra nisso também. Sim, ler mais para você ter uma saúde mental boa. Alimentação saudável, sempre, né? Comer mais frutas, legumes. Uma das coisas que eu falo para o idoso, ele não come carne, ele abandona a carne. Porque tinha que, uma pesquisa aí, vocês podem, que estão na área acadêmica, é descobrir por que o idoso ele deixa de se comer proteína. Acredito que alguns por problemas da prótese dentária, né? Isso vai acabar porque a moçada que vem hoje cuida mais da saúde bucal e dificilmente vai ter prótese dentária. Mas os pacientes que eu ainda tenho, que usam prótese dentária, eu acredito que eles têm a dificuldade de ajustar, né? A prótese não está bem ajustada, e aí ele não consegue engolir e ele começa a abandonar a carne.
Então é importantíssimo consultar um médico, um nutricionista, para que seja suplementada essa alimentação com proteína. Porque a base de tudo é a proteína. Se você não tiver proteína no seu envelhecimento, dificilmente você vai ter força muscular. Aí pode fazer fisioterapia que você não vai conseguir construir músculo nesse paciente. Sim, então eu tô ferrada. Não consigo comer carne. Então, mas você pode suplementar. Hoje existe vários shakes aí à base de whey protein, várias marcas no mercado, no supermercado. Então é só, obviamente, que a gente tem que se ater a quem tem diabetes, né? Sim. Por isso que eu falo de políticas públicas lá atrás, né? Se você faz a prevenção, você consegue evitar inúmeras doenças no futuro. Hoje, se você não se cuidar, nós vamos ter pacientes, nós vamos ter idosos com mais AVC, com mais amputados, e por aí vai, com osteoporose. Hoje a osteoporose, a maioria dos idosos que eu tenho como paciente são pessoas que fraturaram o quadril por osteoporose. Ele não quebrou, ele quebrou já e depois cai. Então é importantíssimo você tomar sol, que é uma outra, a vitamina D é importantíssima para a saúde do idoso, não só a nível de osteoporose, mas sim de construção muscular, de saúde mental. Há pesquisas que indicam que a falta da vitamina D levam o paciente a desenvolver Alzheimer e outras patologias. Então é importantíssimo hoje a vitamina D para o idoso. Então tomar sol de 10 a 15 minutos é importantíssimo para todo ser humano. Bom, dessa maneira, Valmir, nós temos um quadro chamado Fisiodebate, no qual tem perguntinhas do pessoal de casa, e daí nós iremos falar elas e... Sim, senhor, tá? Você começa? Eu começo? Nossa, tudo isso? O pessoal tá bem animado. Bom, como o fisioterapeuta pode avaliar a flexibilidade e a postura dos idosos? Bom, eu tenho um aparelho que chama bancos de Ehlers, né? É um aparelho que a gente mede a flexibilidade, que a gente pode utilizar. Existe o Oniomos que ajuda também. Você não vai conseguir, como que eu posso te explicar, o que eu mais procuro no idoso, não adianta você querer corrigir aquela cifose que ela vem há anos, mas você pode prevenir através de exercícios para que não aumente, né? Mas o principal que a gente procura no idoso é avaliar o equilíbrio e a força muscular, que isso é importantíssimo para que ele possa envelhecer com qualidade. Pronto. Tenho uma idosa em casa, é minha avó. Gostaria de saber sobre exercícios de movimentação, pois ela tem surdez e é difícil de comunicarmos. Assim, ela entrou no comodismo. Quero tirar ela dessa rotina. Bom, existe isso é a importância de ter um fisioterapeuta acompanhando essa paciente, para que ele possa passar exercícios de fortalecimento muscular, de flexibilidade, através, mesmo ela não ouvindo bem, dá para você usar, ela tem ainda a visão, que vai poder ajudar, você que passa alguns exercícios, ela vai acabar aprendendo e vai acabar fazendo. Mas é importantíssimo você ser avaliado por um fisioterapeuta, para que o fisioterapeuta possa atuar nesse caso. Não é simplesmente você fazer um copia e cola e passar o exercício para ele poder desenvolver. Mas é importante você tirar ela da onde ela está parada, né? Ela tem que movimentar. Só que tomar muito cuidado se ela não tem força e ela não tem equilíbrio, porque às vezes você pode, ao invés de melhorar, você pode piorar. Então uma avaliação com o fisioterapeuta é fundamental. Certo. É o que nós abordamos sim, no episódio anterior, sobre um plano individualizado. Tá. Eu tenho idoso, não sei os cuidados, porque meu pai vive se medicando sozinho e é bem teimoso. Gostaria de orientação para mudar a rotina dele, de stop, sabe? Tirar ele dessa zona de conforto para melhorar a saúde dele. Preciso de um start, uma luz no final do túnel. Hoje uma das maiores... o comodismo é o que veio junto com a evolução, por exemplo, a internet, tudo isso traz inúmeros benefícios. Por exemplo, isso aqui vai chegar a várias pessoas, vai ajudar muito. Mas, por outro lado, também trouxe a pessoa a ficar
no comodismo. Hoje, antigamente, para você trocar, que é uma coisa que vocês não sabem, mas para você trocar um canal numa TV, há anos atrás, você tinha que levantar e ir lá e pôr a mão no interruptor. E hoje não é mais. Sim, você consegue mudar de canal pelo celular, não precisa nem pelo controle. Então, esse comodismo é muito ruim. Então, hoje, o ser humano, quando ele apresenta uma lombalgia, uma dor crônica simples que dá para se recuperar com uma sessão de fisioterapia, o fisioterapeuta já faz isso. Não, mas ele vai lá e se entope de medicamentos, e anti-inflamatórios, principalmente, sem consultar um médico, sem consultar um especialista. Com isso, ele começa a atacar o fígado, o rim, e lá na frente vai ser cobrado. Então, ele pode desenvolver uma insuficiência renal ou uma insuficiência hepática que vai deixar ele mais acamado. O que eu falo para essa pessoa que questionou é: leve um fisioterapeuta para fazer uma avaliação na casa. É fundamental que ele faça uma avaliação e trace um plano de tratamento para ele, para que ele possa se mexer. Nós precisamos se mexer. Muitas patologias, antigamente a gente tinha a visão que as hérnias de disco elas tinham que ser tratadas com repouso absoluto. E é errado esse pensamento. Hoje a gente trata com o movimento. Certo. Apresento faz um tempo incontinência urinária. Portanto, gostaria de saber quais são as causas que levam a isso e se tem alguma forma de cura, tratamento ou prevenção. Sim, existe sim uma fisioterapia importante nessa área, né? Na área da incontinência urinária. Hoje a gente utiliza várias técnicas, né? A incontinência, ela pode ter sido, eu não sei qual que é o histórico dela, mas principalmente mulheres que tiveram filhos com mais de 4 quilos, elas vão desenvolver esse tipo de incontinência urinária. As que fizeram parto normal com mais de 3, 4 filhos também vão desenvolver. Ah, mas a minha tia nunca teve filho e tem também incontinência urinária, por fraqueza na musculatura do suave pélvico. Então, tem exercícios, são exercícios básicos, fáceis, que se ela procurar um fisioterapeuta que esteja nessa área, com certeza ela vai conseguir sanar esse problema. Lógico, uma consulta com o urologista para verificar se o caso dela é um pouco mais grave, não. Existe um ultrassom que avalia o tipo de perda de urinária que ela tem. Se é uma incontinência mista, se é uma incontinência de esforço e por aí vai. Geralmente a que mais tem é aquela que quando a pessoa está fazendo exercício, ou sorrindo, ou dando risada, ou gargalhada, ela começa a perder urina. Simplesmente fortalecer a musculatura do solo pélvico é um dos tratamentos. Mas existe hoje eletrochoque, que também é feito. Existe outros tipos de tratamento, trabalho com cone vaginal, tem vários. Tem no homem também. O homem, através de eletrodos anais, a gente consegue fazer o tratamento. Alguns homens possuem incontinência urinária, que tem feito cirurgia da próstata, por aí vai. Entendi. Eu tava tão concentrada que se perdeu. O que fazer, principalmente para nós idosos, para manter nossa cartilagem articular saudável? É difícil. Todo mundo vai desenvolver artrose. Vai desenvolver artrose mais jovem, outros com mais idade. Então, hoje, para você proteger a sua cartilagem, é importante você fazer bastante atividade física, se alimentar bem, introduzir no seu cardápio colágeno, que é importantíssimo, porque hoje é um fator protetor das articulações, a flexibilidade, e tomar cuidado com algumas posturas. Por exemplo, nós nunca devemos sentar abaixo da linha do joelho. Por exemplo, o bumbum sempre tem que estar mais alto que o joelho. Se você senta, se a sua cama é uma cama baixa, todo dia você vai ficar fazendo esse senta-levanta, e isso vai maximizar esse problema na articulação do joelho e do quadril. Então, não proteger a cartilagem, existe, por exemplo, as mulheres, elas desenvolvem por problemas hormonais, condromalácia, que é o amolecimento da cartilagem, muito mais cedo do que o homem. Então, existem alguns exercícios dentro da fisioterapia que nós conseguimos prolongar esse tratamento. Vou desenvolver artrose? Sim, mas o que eu não posso é perder movimento, eu não posso perder músculo, então é com isso que nós temos que tomar cuidado.
Então, todo idoso precisa, sim, de uma atividade física regularmente, e de flexibilidade. E evitar algumas posturas em casa. Sentar em lugar baixo, ficar de cócoras, ficar ajoelhado. Tudo isso influencia para deteriorar a cartilagem do joelho, ou do quadril, ou da coluna, que seja. Não tem como fugir das atividades físicas, hein? Tem que fazer na força do ódio, mas tem que fazer. Como a fisioterapia pode ajudar no alívio das dores crônicas dos idosos? Novamente, a gente volta, ao invés da pessoa se automedicar, se ela conseguir fazer algumas sessões de fisioterapia, principalmente de liberação miofascial, que é importantíssimo hoje. Nós temos uma musculatura muito contraturada. Então, se você faz liberação miofascial, o que seria liberação miofascial? Desde uma bolinha de tênis até alguns aparelhos que dão para fazer isso daí, para você soltar essa musculatura que está presa. E por alongamento, flexibilidade e fortalecimento muscular. Com isso, com certeza, ele vai diminuir essas dores crônicas. E não ficar mais que 2 horas na mesma posição. Hoje o idoso senta naquela cadeirinha do papai, liga a televisão e fica de 6 a 8 horas sentado na mesma posição. Aí não tem como não ter dor. Então nós precisamos, a cada, no máximo, 2 horas, mudar de posição. Acabei de perceber, eu fico mais de 2 horas no eu também sempre. O universitário que faz a carteira. Nossa senhora. O idoso que possui dificuldade para andar, como que a fisioterapia pode conseguir fazer ele andar bem de novo? Algo relacionado. Vocês perceberam que as perguntas, as respostas quase que são as mesmas, né? Mas o idoso, novamente, uma boa avaliação, o que o idoso deve, que o fisioterapeuta, né, deve e tem que trabalhar com esse idoso nesse treino de marcha, é o fortalecimento muscular e o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental para o idoso. As maiorias das quedas, quase todos os idosos que ficam muito tempo sentados, ele atrofia muito a musculatura paravertebral. E pode ver que quase que todos os tombos dos idosos são de costas, porque ou ele está deitado ou ele está sentado. Tanto a cama quanto a cadeira acaba enfraquecendo a musculatura iritora da coluna, né? Essa musculatura que nos coloca em pé. Então é importante uma boa alimentação para verificar se ele está se alimentando de proteína e verificar se ele toma sol, porque para ter os níveis de vitamina B que tem ali no corpo, e trabalhar o fortalecimento e o equilíbrio dele. A gente falou bastante sobre equilíbrio no nosso primeiro episódio. Fala aí, né? Citamos alguns exercícios, nós também postaremos nas nossas redes sociais os exercícios. De que maneira a fisioterapia pode ajudar os idosos a sofrerem menos quedas? Já emenda ali. Já emenda nessa é uma excelente pergunta, mas que já foi respondida ali atrás, né? Mas é importante um trabalho, a terceira idade, ela tem que entender que ela precisa fazer um trabalho de reforço muscular. Novamente eu falo da equipe multidisciplinar. Hoje, para a gente ter uma qualidade de vida, nós precisamos estar com a área nutricional perfeita, a odontologia perfeita, se eu uso prótese, se a minha prótese está bem ajustada, porque se a minha prótese não estiver bem ajustada, a minha prótese dentária, com certeza eu não vou me alimentar, ou eu vou engasgar e vou sofrer mais. A disfagia deve ser para vocês abordarem aqui um tema, para vocês abordarem, excelente. Tem fonoaudiologia na faculdade também? Excelente. Vocês teriam que abordar, porque hoje muitos idosos sofrem para engolir, não se alimenta. Então ele tosse muito ao invés de ir o estômago, acaba indo para o pulmão, né? Em vez de ir para o esôfago, vai para a laringe. Então isso faz com que o idoso perca muita vontade de comer, porque ela sabe que ela engasga. Ela não se alimentando, ela enfraquece. Ela se enfraquecendo, não adianta eu, fisioterapeuta, fortalecer, trabalhar equilíbrio, que eu já falei nas outras perguntas, nas outras respostas que eu dei, e não tiver uma avaliação nutricional e uma correção dessa prótese dentária. Então é fundamental isso. Quem tem um idoso em casa tem que verificar se a odontologia, se a sua prótese está bem encaixada,
se ela está se alimentando bem. Então, olha, nutrição, psicologia, odontologia, fisioterapia e uma equipe multidisciplinar é um campo muito vasto aí para todos os profissionais da área da saúde. Tá tudo junto ali, né? Tudo. Ih, peguei uma grandona. Nossa. Sou costureira, tenho 55 anos e fui diagnosticada com hérnia de disco na lombar. Não sei dizer qual vértebra. Isso ocorreu já faz 1 ano. Tenho uma vida muito sedentária e quando tenho necessidade de fazer algum exercício doméstico, tenho que fazer por parcelas, pois dói muito. Isso irradia para a perna, assim me deixa por dias com aquele incômodo. Não tenho condições financeiras para pagar um tratamento. Então, gostaria de saber o que posso fazer em casa para prevenir essa dor. Olha, em casa o que ela pode fazer é ficar mudando de posição. Eu não vou falar para ela parar de costurar, que é a profissão dela e a saúde mental dela também depende desse tipo de trabalho, né? Isso, eu não sei se ela... 55 anos, jovem ainda, meu Deus do céu. Essa hérnia de disco é uma chave, né? Nós precisamos avaliar. Dificilmente ela vai conseguir sanar esse problema sozinha em casa. Mas se ela mudar as posições, né? Acaba no máximo 2 horas costurando, levanta, toma água, vai ao banheiro, volta, e aí continua o trabalho dela, ela já vai avaliar muito. De repente ela pode estar fazendo uma contratura do músculo que pega muito a região da perna, que é o piriforme. Então existem técnicas de liberação desse músculo. Como ela não tem condições, ela pode vir fazer um trabalho na clínica de vocês, terapia da faculdade. É importante ela ser avaliada por fisioterapeutas e por outros profissionais da saúde, para ela ter uma qualidade de vida melhor. Mas com certeza o que levou ela a ter essas dores é ela ficar muito tempo numa mesma posição. Um alongamento seria importante também, né? A cada 2 horas. Por isso a avaliação, porque algumas patologias, não, nem todas, 10% das patologias, se você alongar, pior. Ixi. Então, nós precisamos de uma avaliação, porque ela pode estar fazendo uma lesão neural, ao invés de uma lesão, uma hérnia de disco mesmo. Como eu disse, a hérnia de disco é um achado clínico. Ela fez o exame apontou que ela tem hérnia de disco. Mas nós, fisioterapeutas, nós não tratamos exames. Nós tratamos o que o paciente apresenta, o que ela apresenta de que nós vamos encontrando durante a avaliação. Nossa anamnese, nós vamos encontrando encurtamento aqui, contratura ali, ponto de gatilho em algum lugar, isso aí vai. Avaliação é indispensável. É. No caso. Muitos idosos apresentam problemas respiratórios. Como a fisioterapia pode ajudar no tratamento? Essa é uma pergunta muito boa também. A prática da atividade física, do exercício aeróbico é fundamental. Então hoje esse idoso pode procurar uma hidroginástica, pode procurar uma hidroterapia, pode procurar uma caminhada, que é importante. Mas tudo isso tem que ser bem avaliado pelo médico, né? Para ver se ele possui algum problema cardíaco, se ele é hipertenso, então ele tem que procurar saber. E os exercícios básicos da fisioterapia, né? De inspiração e expiração, que é fundamental. Mas se ele praticar uma atividade física, uma academia ou uma fisioterapia sob orientação, sob o cuidado do profissional capacitado, com certeza ele vai melhorar em muito essa capacidade pulmonar. Muitos idosos que foram a óbito no Covid foi porque eram muito sedentários, não faziam atividade física, não tinham uma postura correta, não faziam exercícios respiratórios e se automedicavam. O que não aguentou o Covid foi o rim. Então muita gente acha que é o pulmão, mas não foi o pulmão que acabou levando esse paciente a óbito, foi o rim. Muita insuficiência renal por ter um rim já judiado por remédio. Então, a maior dica desse programa de hoje é não autopedir. Procure um profissional da saúde capaz de resolver seu problema. A gente também falou sobre exercício respiratório no primeiro episódio, né? Foi respiratório, de mobilidade ativa e passiva, treino de equilíbrio, atividades em ATDs. Isso é importantíssimo. Hoje a capacidade pulmonar, a gente sabe que se a gente tem uma barriguinha muito saliente, nós vamos pedir a expansão pulmonar na parte inferior do pulmão. E se nós temos aquela postura de corcundinha, cifótica, nós vamos impedir a capacidade pulmonar
da base superior. Então a gente acaba, ao invés de ter um pulmão em plena capacidade de desenvolver uma capacidade respiratória, nós vamos ter um pulmão muito reduzido, né? Bate na barriga e bate nas costas. Então, ao invés de ter um pulmão na sua capacidade total, nós vamos ter pouquinho. Então, a ventilação respiratória, postura, tudo que vocês falaram no episódio anterior, parabéns. Automaticamente ajeitando minha postura. Eu também. Bom, quais fatores que causam prejuízos à cartilagem articular? Um dos maiores fatores que traz é a postura inadequada, né? Se você tem, aí vem os joelhos, né? O genuflexo, né? Aquele, o pessoal entender em casa, quem tem aquele joelho igual do Garrincha, aquele que tem o joelho em X, né? Que um joelho quase bate com o outro, né? A falta de flexibilidade, musculatura fraca, tudo isso leva a um desgaste da cartilagem. E se você faz atividades, hoje eu conheço, a moda hoje é andar de bicicleta, né? Tem pessoas que andam 30, 40 quilômetros de bicicleta e não faz um alongamento. Então, a prática de atividade física sem alongamento é um dos maiores fatores para lesão na cartilagem e outras lesões que possam surgir. Então, é fundamental a pessoa ter o peso ideal, né? Não estiver fora do seu peso, porque aquela pessoa que está acima do peso, ela vai estragar sua cartilagem mais rápido. Então, é fundamental alongamento e reforço muscular. Você pensando em tudo que não faz, né? Tudo que eu faço. Qual limitação, patologia não pode fazer pilates? Olha, o Pilates hoje, eu acredito que quase que toda atividade física pode ser feita, toda patologia. Uma pessoa diabética, uma pessoa hipertensa, uma pessoa com câncer, todo o trabalho, todo exercício físico é bem visto, né? Ele é importante. É lógico que você não vai fazer atividade física com aquele que está com dor, com quadro álgico muito forte. Então, uma pessoa que está acamada por dor não vai conseguir fazer uma atividade física. Aquela pessoa que está com uma hérnia, né? Vamos dizer, com uma cetalgia muito forte, com aquela dor que desce para a perna, que desce para os braços, que não consegue parar em pé, com certeza ela não vai conseguir fazer o Pilates. Mas qualquer outra patologia pode ser feita. O Pilates hoje é uma das atividades físicas que mais contribui para a flexibilidade e fortalecimento da pessoa, do jovem, do idoso, do indivíduo. Qualquer tipo de indivíduo é importantíssimo fazer Pilates, como é importante fazer academia, como é importante fazer qualquer outro tipo de atividade física. E outra grande, eu acho que eu tô pegando bastante. Tenho 60 anos e tenho dores nas costas. Comecei a fazer academia um tempo atrás, aproximadamente 3 meses. Porém, tive que parar, pois comecei a sentir mais dores nas costas e principalmente nas articulações. Gostaria de saber o que fazer para melhorar essas dores e quais exercícios ou esporte seria recomendado na minha idade. Novamente, a gente entra com aquela resposta que eu dei sobre a avaliação. Procurar um profissional que conheça a patologia, que trata da dor, por exemplo, ou um médico ortopedista, ou um fisioterapeuta que está nessa área, que aí ele vai conseguir diagnosticar o que ele tem e passar a atividade correta. Hoje, o que nós sabemos que o core, né, que o centro de tudo, fortalecimento da musculatura do abdômen, dos paravertebrais é importantíssimo. Porém, talvez na musculação ele acabou fazendo exercícios que agravaram o problema dele, né? Então ele precisa muito de uma avaliação ou fisioterapêutica ou uma avaliação médica para poder ter um plano de tratamento para poder fazer exercício. Qualquer atividade é importante ele ter essa avaliação do fisioterapeuta ou do médico para poder continuar. O que não pode, muitas vezes, como nós vivemos no comodismo, a pessoa fala assim, mandaram eu caminhar, eu caminhei, aumentou minha dor, então o jeito é ficar quieto. Não, não é, tá? Tem que procurar um profissional, porque com certeza, talvez, tem vários parâmetros que tem que ser analisados quais exercícios que ele fez, como que é o tipo da dor dele, né?
Será que ele fez algum tipo de levantamento de peso que não poderia? Qual carga que ele usou? Ele estava com material, com equipamento apropriado, bom tênis e por aí vai. Então é muito pouco essa para a gente poder explicar. Mas o que eu posso falar para ele, vem aqui na faculdade, se ele não quer procurar um médico, procure os fisioterapeutas aqui da faculdade, da Unifil, né? Para que possa ter uma avaliação e saber quais os exercícios que ele pode fazer. Quem tem hérnia de disco só pode fazer academia com personal? Olha, eu vou ser sincero para você. O paciente que tem hérnia de disco, por exemplo, se você tem uma hérnia posterior e faz algum outro exercício que aumenta, vai doer. Então, eu acredito que a pessoa com hérnia de disco, a musculação é fundamental para nós. Nós perdemos, a partir dos 40 anos, vamos perdendo massa muscular. É importantíssima a musculação na vida de todo ser humano, principalmente dos idosos. Então, hérnia de disco, você precisa... Existe o Pilates, que eu sempre encaminho meus pacientes para o Pilates. Se o paciente tem isso, depois fez um tratamento comigo, que eu já quero encaminhar para o esporte, eu encaminho para o Pilates. Mas se ele gosta muito de academia, com certeza eu encaminho para um professor capacitado em personal play. Não adianta ser personal, mas não entender dessa área da hernia de disco. Então tem que ser uma pessoa muito capacitada para poder passar um plano de tratamento para ele. Importante. Nossa, gente, a concentração. Nossa, eu tô tão concentrada que eu tô até perdendo o rumo. Com o envelhecimento, nossas articulações sofrem. Quais as causas e qual a importância da fisioterapia nesse processo? As causas são as posturas inadequadas, né? Aquela pessoa que fica muito tempo sentada, aquela pessoa que fica muito tempo agachada, ajoelhada, quem faz muito movimento repetitivo, quem fica por muito tempo na mesma posição. Como eu falei em outras respostas, né? Essas posturas levam a você machucar ainda mais a sua cartilagem. E se você já é um indivíduo que nasceu com uma postura inadequada, aí piorou, né? Se você não fez nada, não fez um tratamento de postura, não fez um tratamento de fortalecimento para corrigir vamos dizer, essas posturas anatômicas que você nasceu, que você desenvolveu, por exemplo, o joelho, vado, eslendoval, ou uma escoliose, que seja, uma cifose. Se você nasceu com essas patologias e não procurou um tratamento, também faz falta de você machucar a sua cartilagem. E correr por tênis inapropriado, fazer atividade física sem fazer alongamento, tudo isso. Quando a gente vê a Olimpíada, você vê aquela menina lá ganhando medalha de ouro, é um orgulho, não é? Não. Às vezes você fala assim, eu queria ser ela. Mas com certeza aquela garota, ela vai desenvolver drugs muito mais cedo que a gente. Não quero mais. Esquece. O esporte de alto rendimento, ele leva a um desgaste prematuro das articulações. É isso que tem que entender. Não dá pra gente pegar uma bike e querer dar 40 km como alguns profissionais fazem. Eles vão machucar a cartilagem. E nós também. Como eu falei lá atrás, o importante é o equilíbrio. Não dá para você fazer muito exercício, não dá para você fazer pouco exercício. O importante é ficar na média. E muito alongamento e fortalecimento muscular e liberação facial. Última pergunta, e depois se você quiser acrescentar alguma coisa. Qual idade passa a ser mais adequado substituir a academia pelo Pilates? Como que é? Qual idade passa a ser mais adequado substituir a academia pelo Pilates? Olha, a academia, eu não vejo assim essa briga entre Pilates e academia. O importante é você ter um profissional capacitado. Hoje eu conheço educadores físicos que são uma sumidade no que fazem. Então eles fazem um trabalho muito bonito de construção muscular nesses pacientes. Tá? Lógico que eu tenho que puxar a sardinha para a minha profissão. Então o Pilates, eu indico em primeiro lugar o Pilates. Posteriormente eu indico a musculação. Mas novamente eu falo, é fundamental o trabalho de fortalecimento muscular, principalmente acima dos 40 anos. Eu não gosto muito de academia para jovem, menos de 16 anos.
O Pilates eu acho importante nessa fase, ou um RPG, o trabalho, já vou eu puxar, e a professora Pix. Então é importantíssimo hoje você conhecer aonde você está fazendo, com quem você está fazendo, quem é esse profissional que está me atendendo. E tanto educador físico quanto fisioterapeuta. Então não tem assim, eu não vejo uma idade correta para você fazer o Pilates ou para você fazer a academia. O importante é a pessoa se especializar nisso. Se você é um educador físico, que você tenha uma especialidade nessa área da geriatria, para você trabalhar na terceira idade. E o Pilates é a mesma coisa. Porque nós não podemos fazer receita de bolo, dar o mesmo exercício para todo mundo. Então o que eu tenho visto muito hoje é todo mundo fazendo o mesmo movimento. Todo mundo fazendo o mesmo exercício. E não é assim. Se você tem um problema X, você não deve fazer um exercício Y, por exemplo. E aí a gente tem visto todo mundo fazendo igual. Porque é importantíssimo a gente avaliar e passar. Olha, você pode esse, você não pode esse. Então, quando você tem um profissional capacitado, eu não vejo problema. Você pode ter, até mesmo jovem, você pode ter 10, 12 anos e está fazendo musculação com supervisão, com um trabalho bem feito, eu não vejo problema. Só que eu prefiro, eu oriento sempre para o Pilates, para posteriormente não ter problema nenhum, porque hoje o que nós temos visto que eu não estou vendo assim esse trabalho do profissional de educação física. Às vezes as academias estão lotadas e o Pilates está acontecendo a mesma coisa, infelizmente. Tanto o Pilates como na academia estão lotadas e aí acaba não tendo você não consegue corrigir a postura no exercício, você não consegue corrigir o movimento, porque você está vendo os outros profissionais. Então é importante um trabalho individualizado. Isso é importante. Se a pessoa é idosa, tem que ser individualizado. Se a pessoa é jovem, criança ainda, está em fase de maturação, o trabalho tem que ser individualizado, ou pelo fisioterapeuta, ou pelo educador físico. Com toda certeza, é um trabalho individualizado. Esse é o mais importante. Também tem a influência, né, das redes sociais. Se uma pessoa fazendo determinado exercício, vou fazer também, você quer fazer também. Esse é um dos maiores erros, né? É você usar a rede social como tratamento. Às vezes, o exercício que ela está fazendo é demais para mim. Ou, às vezes, o exercício que ela está fazendo não é compatível com o que eu tenho. Então, muita gente está se machucando por não procurar um profissional capacitado. Esse é um dos maiores erros que o ser humano está fazendo. Tentando buscar o tratamento através de vídeos, através de YouTube e por aí vai. Bom, acabar as perguntinhas. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Parabenizar o trabalho de vocês, importantíssimo. Continue fazendo isso daí. Eu acho que vocês também poderiam fazer uma mesa redonda com outros profissionais da saúde, como vocês fazem. Eu acho que a interação dessa equipe multidisciplinar é importantíssima. Cobro de novo a ação de vocês junto ao poder público para ver o que eles estão fazendo na atenção básica, que é fundamental, porque muito desse programa é visto por muitas pessoas, mas muitas pessoas que não têm acesso à rede não conseguem. Sim. Então nós precisamos chegar com a prevenção nesses bairros que não conseguem ter toda a tecnologia que nós temos, né? Infelizmente tem pessoas que não têm celular ainda, não têm internet. Então nós precisamos saber o que o poder público está fazendo em relação aos hipertensos, aos diabéticos, as doenças crônicas, né? Osteoporose, né? Se eles estão fazendo os exames de vitamina D nos pacientes, que é importante, já que nós estamos falando de envelhecimento, né? É importantíssimo hoje esse exame de sangue da vitamina D, ela é importantíssima para inúmeras doenças. Então, toda pessoa que está nos assistindo, ela tem que estar em mente que ela tem que pedir para o médico dela esse exame de vitamina D, para saber os níveis de vitamina D. Vou contar uma historinha rapidinho para vocês. Eu tive uma paciente que a família me procurou dizendo que ela não estava mais andando. E na minha avaliação, eu notei que ela não foi AVC, que ela não tinha nada. Ela tinha uma artrose nos dois joelhos e uma atrofia muito grande na musculatura do quadríceps, né? E dos eretores da coluna. E
nesse plano de tratamento que eu desenvolvi, que foi de fortalecimento muscular, de equilíbrio, eu questionei sobre a vitamina D. Quando eles me trouxeram o exame da vitamina D, estava com apenas 9. A partir eu só pedi para ela começar a tomar sol. Ela tomou sol, ela fez o exame, porque eu pedi para ela procurar um médico, para o médico passar um tratamento para ela com medicamento, né? Só que demorou muito, porque era paciente do SUS, paciente que demora a ter acesso ao médico, e demorou uns 3, 4 meses, foi onde ela conseguiu ir. Só que nesses 3, 4 meses, quando ela procurou, ela já estava com níveis de vitamina D lá por 30, só de tomar sol. Só de tomar o sol, para você ver a importância do sol, né? O sol é vida. E ela já estava bem melhor. Daí ele traçou o tratamento para ela médico e ela fluiu o seu tratamento e se encontra muito bem. Então é importantíssimo a gente falar sobre a vitamina D. Acho que seria um tema maravilhoso para vocês. E abordar sobre isso. Bom, gente, eu espero que tenham gostado desse episódio. Novamente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi incrível esse episódio. Qualquer dúvida, manda nas nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o YouTube, que é nesse nome, The Physio Talk. E eu espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau!